Bem, pessoal, boa noite a todos. Um prazer muito grande estar aqui com esse time aqui de candidatos, né, à direção do PT, e especialmente, né, os filiados, né, que é o que tem de mais rico dentro do nosso partido. A nossa chapa constituinte por terra, trabalho e soberania é uma chapa que tem a gente do trabalho, corrente do trabalho, os companheiros da EPS, além de grupos independentes aí com a gente. Nós escrevemos a minha candidatura e nesse período a gente conversou com alguns companheiros candidatos, até antes de escrever, depois de escrito, e chegamos à conclusão que era necessário a gente estar mantendo a candidatura. Não porque os outros 6 candidatos não tenham condição de dirigir o partido, eu creio que sim, todos têm condições de dirigir o partido. Mas o momento do PED, que é um momento importante, apesar da sua deficiência, é importante para a gente fazer as reflexões. A cada 4 anos, pelo menos, a gente tem essa oportunidade, né? Nós temos, pelo menos, 4 pontos que nós não conseguimos, que nenhum outro candidato, especialmente os que a gente conversou, evidentemente, pudesse defender na íntegra esses pontos, né? Primeiro é a defesa do PT e dos direitos democráticos. O partido foi duramente atacado pelo STF a partir da AP 470, junto com a burguesia e a mídia, e a direção do partido calou-se. Eu acho de uma maneira bastante ruim. E nós não vimos, né, a defesa do partido. Muitos achando que isso vai passar. Isso não vai passar. O PT deveria fazer muito mais e deve fazer, mas o pouco que fez, a burguesia reacionária desse país não aceita. Por isso nós temos que defendê-lo. Quando, no início dessas denúncias, que o Delúbio foi expulso, nós da Corrente do Trabalho fomos contra aquela expulsão. Depois, quando era para ele retornar, perguntou a nossa opinião. Nós falamos, mas nós não fomos a favor da expulsão, como é que agora vocês querem que a gente pronuncie a respeito? Porque não adianta dar o Delúbio, o Zé Disseu, o Genuíno, o João Paulo, eles vão querer tudo, vai querer o partido. É isso que a burguesia quer. Bom, outra questão, a defesa de uma constituinte soberana. Isso é fundamental, porque nós não vamos conseguir avançar com esse Congresso que está aí, pessoal, com essas instituições herdadas da ditadura. Nós precisamos de uma constituinte. O passo que a presidente Dilma deu pela pressão das ruas de chamar um plebiscito, o PMDB tratou de abortar. E o que é que a gente faz? Quanto mais a gente é atacado, mais a gente gruda no PMDB, no nosso inimigo. O PT foi criado para combater partidos, especialmente partidos da característica do PMDB, onde consegue estar juntos todos os inimigos da classe trabalhadora. Ou lá não tem latifundiário, lá não tem ruralista, lá não tem os grandes empresários. Aí fala, não, mas se não for com o PMDB, a gente não ganha. Esquecemos de 2002, que não tinha PMDB, de 2006. Portanto, essa é uma questão também para nós central. A questão das coligações. O companheiro presidente do partido e candidato agora, companheiro Policarpo, fala, não, o PT faz as coligações, mas nós temos que exigir ética dos outros partidos que estão na coligação. Qual a ética do PMDB?
ética, né? Até os bandidos têm a ética deles. Qual é a ética do PMDB? É lascar com os trabalhadores, não tem outra. Então essa não é a gente que vai mudar a característica, o perfil do PMDB. Sobre o PED, olha, é um processo realmente viciado, a gente sabe disso. Então, qual é a proposta que a gente traz? Não precisa inventar roda, pessoal. Eu entrei no PT em núcleo de base, aonde a gente tinha capacidade no núcleo de base eleger delegado para o encontro regional. Hoje, está totalmente sem nenhuma função política, basicamente, o núcleo de base. Por isso que é escasso. Né? Tem um outro sobrevivendo heroicamente, mas cadê aquele papel que tinha anteriormente? Núcleo de base em fio do PT Cruzeiro, a gente elegia delegado e conseguia confirmar no diretório, no encontro regional, ia para o nacional. Levando, hoje não. Hoje quem define que é militante, quem define que é militante hoje? Eu tive lá esse final de semana. É na sede do PT Nacional, lá na Praça da Sé. Lá é que define quem é militante. Não são nós aqui, não. Se não tiver lá no sistema, você não é militante, não. Então, antes, a prova da militância vinha da base. A prova da militância hoje vem lá da Praça da Sé. Essa que é a realidade. Nós temos um monte de militantes, que eu asseguro que não é da corrente, mas são militantes mesmo, que fizemos de tudo para ver se validava, é impossível. Vários, dezenas aqui. Enfim, então essa é uma questão extremamente muito séria, né? Nós achamos que o PT tem que manter, né, e continuar sendo o PT para os trabalhadores. E como é que se resolve isso, na minha humilde avaliação? É com reivindicações claras. Eu admiro, né, o discurso dos dos candidatos aqui presentes e tal, mas o povo precisa de uma clareza na proposta. Quando o PT falou diretas já, todo mundo junto, diretas já. Não é? Brasil urgente, Lula presidente. O pessoal entendia o que era isso, era operar na presidência. Ou fora Collor. Ou lá atrás, quando falava do petróleo é nosso. Então nós precisamos de ter o corte de classe. Saber que o PT tem que ser para os trabalhadores. Essa história das coligações, eu vou voltar um pouquinho, pessoal. O Rio de Janeiro é uma vergonha para nós. Aqueles dois lá, o Paes e o Cabral, está apodrecido, gente. Como é que o PT não sai daquele governo? Me diz. E por último, como eu venho falando, que o negócio é a reivindicação. É isso que sinaliza para o povo. A FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, mandou uma carta para os candidatos a presidente nacional do PT. Mandou uma carta pedindo socorro. E vocês sabem que no dia 21, agora de outubro, vai ter o leilão do campo de Libra. Só nesse campo está estimado a riqueza em mais da metade do PIB brasileiro. Mais de 3 trilhões de reais. Está marcado para o dia 21 o leilão. O leilão, lance inicial, alguns bilhões. Muita grana. Porém, a riqueza estimada é 3 trilhões. A carta foi encaminhada para todos os candidatos a presidente nacional. Eu peço que os companheiros da mesa, vou até dar uma cópia para cada, da carta da FUP, que eu tive lá com o nosso candidato a presidente, companheiro Socorro, no conselho da FUP. O Socorro respondeu por escrito e pediu a possibilidade de ir pessoalmente lá na FUP para falar, né, de viva voz o apoio. Para ser honesto, só
o companheiro Socol e o companheiro o companheiro Walter Pomar também respondeu por escrito que vai pedir a suspensão do leilão. Eu gostaria, se tiver oportunidade, os companheiros que estão aqui na mesa, candidatos, se eles vão fazer esse esforço, vocês concordam, para a gente fazer uma campanha junto com os petroleiros para suspender esse leilão agora, não é daqui a um ano não, é dia 21 de outubro, que a riqueza do Brasil vai estar sendo colocada aí para as multinacionais. Então essa é a questão que eu coloco aqui para os nossos companheiros candidatos. Eles têm esse acordo e vamos chamar, junto com o povo, né, suspender o leilão de Libra e o petróleo cada vez mais tem que ser nosso. Muito obrigado.